Olá, amigos! É com alegria no coração que nos encontramos mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho. É uma oportunidade para renovarmos nossas ideias e nos fortalecermos para as lutas da vida. Agradecemos a Jesus, portanto, por esse momento. A mensagem que iremos estudar hoje chama-se Pensar, está no livro Respostas da Vida, a autoria de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Nessa mensagem, o autor nos fala sobre a importância da renovação da nossa vida espiritual pela transformação do nosso pensamento. Então ele começa assim a mensagem. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Só nesse pequeno trecho introdutório temos inúmeros pontos para nossa reflexão. Vamos por partes. O primeiro ponto que André Luiz destaca é sobre a força do pensamento criador. Todas as realizações humanas, todas as criações humanas nascem no pensamento. Diz ele, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Ou seja, temos dentro de nós a capacidade de criar o novo pelo pensamento. Um compositor, um intérprete, colocando em movimento a força criadora do seu pensamento, pode renovar positivamente o ambiente mental de muitos que os escutam. Um professor ou uma professora, num ambiente reduzido de sala de aula, colocando em movimento a sua força de criação, podem renovar positivamente o ambiente mental de seus alunos, despertando o desejo de aprender, de crescer, de serem melhores do que são. Em ambos os casos, a força criadora, se bem trabalhada, se bem intencionada, tem o poder de renovar as ideias e os sentimentos. Não por acaso, após uma boa apresentação artística, uma boa aula, saímos leves, felizes, alimentados espiritualmente. E naturalmente toda essa energia positiva retorna multiplicada àquela pessoa que a gerou. Utilizamos esses dois exemplos, a arte e a educação, mas podemos pensar que todas as construções humanas no mundo, no campo do trabalho, das relações sociais, da família, são o resultado da força criativa do pensamento das pessoas. Portanto, todas as realizações no mundo nascem no pensamento. Esse é o poder da criação que nos foi concedido por Deus. Podemos dizer que criamos o tempo inteiro porque estamos pensando o tempo inteiro. Contudo, será que sempre utilizamos essa força criativa para uma finalidade útil, benéfica, elevada? Daí entramos no segundo ponto que André Luiz nos chama a atenção. Nem sempre damos a devida atenção às consequências dos nossos pensamentos. Diz ele sobre isso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Bonita essa ideia, não? Nossos pensamentos geram ações, nossas ações produzem consequências e as consequências de nossos atos criam o nosso destino. Até então imaginávamos o destino como resultante de forças incontroláveis que nos levavam, nos conduziam a situações que não prevíamos antes. Porém, a doutrina espírita vem nos ensinar que vivemos no dia de hoje o que construímos no dia de ontem. Isso vale tanto para o bem como para o mal. Allan Kardec nos explica que as aflições, os sofrimentos por que passamos, são as consequências de ações equivocadas que realizamos nesta vida ou em vidas passadas. Ou seja, se por nossos atos causamos sofrimento às pessoas, é natural que venhamos a experimentar os mesmos sofrimentos, não por castigo ou punição divina, mas pela nossa própria necessidade de arrependimento e reparação. Diz André Luiz na mensagem: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta em relação a Deus. Assim é importante entender que nós não sofremos porque Deus é mau, mas por mais estranho que pareça, nós sofremos porque em essência nós somos bons, porque a nossa alma, à semelhança de Deus, é feita de luz, e seria indigno da nossa condição, como filhos de Deus,
prosseguir na caminhada evolutiva carregando nódoas, vergonhas e culpas. Então, quando sinceramente reconhecemos nossos erros, quando verdadeiramente nos arrependemos de nossos atos equivocados, rogamos a Deus uma oportunidade de reparação. Pedimos essa oportunidade para fazer do jeito certo aquilo que fizemos do jeito errado, para que possamos reencontrar com os nossos desafetos do ontem, a fim de hoje refazer os afetos, por meio do perdão, da reconciliação, do entendimento. O impulso de reparação, que expressa o desejo de nos aproximarmos de Deus, é algo que nasce de dentro para fora, é uma decisão pessoal. E se esse impulso for sincero e verdadeiro, o processo de expiação, embora difícil, resultará em um grande benefício para nós mesmos, resultará em um destino feliz. André Luiz diz ainda que toda a criação mental nos pertence e naturalmente estamos sujeitos às suas consequências. E conclui: o bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Portanto, se é em nosso pensamento que nascem as grandes dores e os grandes amores, é importante então refletirmos sobre a natureza de nossos pensamentos e a direção que imprimimos a essa força criativa. Assim, adentramos no terceiro e último ponto que gostaríamos de destacar da mensagem que estamos estudando. Se as nossas criações mentais, boas ou más, nos pertencem, nos acompanham e moldam o nosso futuro, qualquer transformação que almejamos em nossa vida principia pela transformação de nossos pensamentos. Diz André Luiz: a vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Isso é tão importante. A doutrina espírita ensina, por exemplo, que os nossos pensamentos viciosos atraem espíritos desencarnados que vibram na mesma sintonia ou que cultivam esse mesmo tipo de pensamento. Allan Kardec chamou esse fenômeno de obsessão espiritual. Porém, quando uma das partes modifica sua forma de pensar, elevando seus pensamentos, rompendo o ciclo de ideias fixas, buscando ajuda por meio da prece, então o círculo vicioso imediatamente se rompe e os bons espíritos podem se aproximar, nos acolher, nos inspirar, nos proteger. Richard Simonetti, em um de seus livros, conta o singelo caso de uma recepcionista de um posto de atendimento médico. Essa história ajuda a gente a entender um pouco todos esses conceitos que o André Luiz aborda. Diz ele, essa é uma história de antigamente, né? diz o Richard, que a recepcionista estava ali na sua mesa e uma fila imensa de pessoas para serem atendidas. Então a primeira pessoa que chegou, ela pegou o nome, entregou a esse homem os seus documentos e disse assim: está tudo aqui, agora o senhor precisa comprar um selo no cartório para fazer a autenticação. E o homem disse assim: mas eu estou tão atrasado para o meu trabalho, isso vai me complicar a vida. E ela lhe respondeu: bem, eu tenho aqui alguns selos, se o senhor quiser eu posso lhe vender. O homem aceitou e agradeceu muito e foi embora dali. A segunda pessoa da fila era um homem muito bravo, muito irado, que falou asperamente com ela, reclamando que o serviço ali era horrível. E ela respondeu: o senhor tem toda a razão, queira nos perdoar. E anotou as reclamações do homem para que fossem tomadas as devidas providências. Essa atitude desarmou aquele homem que estava bravo. Ele pediu desculpas pelo excesso e disse que estava passando por muitos problemas. Tudo bem, não se preocupe, todos nós passamos por momentos difíceis, disse ela. A terceira pessoa da fila era uma senhora muito pobre, já idosa, que estava sem dinheiro para comprar os remédios receitados. A recepcionista então ligou para uma farmácia próxima, conversou com o pessoal de lá e disse a ela: não se preocupe, pode ir à farmácia que os remédios já estão pagos. Mas e o dinheiro? Não se preocupe, eu faço uma vaquinha com o pessoal daqui, com os amigos, e a gente dá um jeito. A velhinha agradeceu e foi embora. A quarta pessoa da fila
chegou e disse assim: eu estava lhe observando. Eu vi que você ajudou um homem que estava atrasado, acalmou outro que estava irritado e ajudou uma senhora sem dinheiro. Por que você fez isso? Qual o seu segredo? Não tem segredo nenhum, disse ela sorrindo. É só uma questão de aritmética. Um valor positivo anula um valor negativo. E você acha que compensa fazer isso? Há muita ingratidão no mundo. Sim, claro que compensa. O reconhecimento do mundo não significa nada diante da alegria e do bem-estar que experimentamos ao ajudar o próximo. É isso que nos mantém felizes e equilibrados. Por falar nisso, em que posso servi-lo? Essa pequena história singela exemplifica alguns dos pontos tratados por André Luiz. Podemos nos perguntar que tipo de ambiente mental vivia essa pessoa, que tipo de companhia espiritual ela estava ligada. Com certeza, as melhores possíveis. Os pequenos gestos de amor transformam sentimentos e pensamentos, inspiram outras pessoas e retornam para nós de forma multiplicada. Mas para que isso dê certo é preciso dizermos para nós mesmos: eu quero seguir por este caminho. Assim, para que possamos nos manter ligados ao bem, a tudo e a todos, na feliz expressão de André Luiz, precisamos aprender a cultivar dentro de nós o desejo do bem. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, todo o teu ser estará na luz, ensinou Jesus. Como fazer isso? Podemos nos alimentar espiritualmente de coisas elevadas por meio de meditações, palestras, estudos, leituras edificantes. Podemos também nos unir a grupos de pessoas que nos fazem bem do ponto de vista espiritual. Por fim, podemos mobilizar a nossa energia criativa para fazer o bem, começando pelos que nos são próximos, sem esperar retribuição, tal como Jesus nos ensinou. Esses são alguns caminhos possíveis para a nossa renovação interior. Enfim, eram esses os pontos que gostaria de trazer para vocês a respeito da mensagem de André Luiz. É isso, pessoal. Até a próxima semana.